Nesse vídeo pretendo chamar atenção para algo que é cada vez mais problemático, porque se tornou um fenômeno muito amplo, que são os influenciadores de psicologia nas redes sociais, né? Cada dia mais eles se multiplicam porque acabou virando uma demanda ser influente na rede. Mas não são raros casos, de charlatanismo, de pessoas que não são formadas na área, ou que não têm nenhum curso, e que na verdade se promovem dessa forma, como pessoas especializadas, como por exemplo médicos que vão falar de saúde psicológica e não têm formação em psiquiatria, ou psiquiatras. Tem um caso de uma psiquiatra muito famosa, um dos maiores canais do tema na área do Brasil, que ela foi processada e condenada a pagar indenizações por plágio. Então ela copia coisa de outras pessoas e escreve livros sobre isso. Se vocês estão antenados, vocês vão saber. Tem casos de pessoas que usam o diploma de psicologia para falar de coisas que não tem a ver com a psicologia, como se fossem especialistas também. Então, venho chamar atenção nesse vídeo para termos cuidado. E onde especificamente ter cuidado? Primeira coisa que temos que pensar: quantidade não é qualidade. Você ter 50 mil seguidores, 100 mil seguidores, 200 mil seguidores, não significa que você é melhor. Pode significar até pelo contrário que você é pior. Porque pode significar que você dedica toda a sua vida não para o estudo, mas para ganhar influência. E pode significar que você ganha dinheiro a todo custo. Uma pessoa, por exemplo, eu não tenho tempo para gerenciar as redes sociais porque eu estou estudando, eu estou me informando, eu até atualizo pouco o canal, né? Porque eu estou trabalhando na universidade. Será que alguém que posta 10 stories, 20 stories por dia e atualiza todo dia suas redes sociais, novos conteúdos, será que é novo mesmo? Ele está plagiando, copiando, recalchutando o conteúdo? E será que essa pessoa realmente é um bom profissional? De onde que ela tira tempo para trabalhar? Né? Então, tomemos cuidado, porque muitas vezes as pessoas sabem que investindo nas redes sociais elas podem ganhar seguidores e assim vender conteúdos que não necessariamente você talvez assina um curso com coisas que você poderia simplesmente comprar um livro, sair mais barato, você lê e já está informado, né? Então, quantidade de posts, quantidade de seguidores não é necessariamente prova de que há uma informação qualificada. Pode ser um indício em alguns raros casos. A maioria das pessoas que são realmente qualificadas não tem tanto tempo assim, né? Na nossa época, no entanto, likes são autoridades. As jovens, principalmente, se preocupam muito mais com a influência nas redes. Temos que tomar cuidado com isso. Recentemente, teve alguns casos que são emblemáticos. Esse de uma psiquiatra muito famosa, charlatã, no sentido de... Eu chamo ela de charlatã porque ela é plagiadora. Ela rouba ideias de outras pessoas, então, para mim, isso é uma falha ética e legal, criminal, grave. Um psicólogo, uma pessoa que não era da psicologia, se dizia psicóloga, atendia homens, né, nas redes sociais, dizendo que ia tratar de masculinidade tóxica, coisa assim, e era um charlatão, porque não tinha nem formação na área, e todo o conteúdo que ele publicava na rede, ele estava roubando de psicólogas acadêmicas. Ele copiava coisas dos livros e lançava como se fosse dele, né? Tem um psiquiatra, supostamente psiquiatra conservador, que na verdade não tem formação em psiquiatria, e se diz psiquiatra, e que diz coisas muito horríveis para as pessoas, tipo, a depressão é sua culpa, a depressão é falta de vergonha na cara, ou coisas assim. Todos esses 3 exemplos são falhas graves, são problemas graves, mas aí você vai ver quantas pessoas essas pessoas tiveram como seguidores inúmeros. São casos escandalosos de pessoas que têm mais de 200 mil seguidores e que têm problemas graves. Que são pessoas que legalmente estão cometendo crimes, né? Então, a divulgação garante qualidade? Isso que eu quero fazer a pergunta, e eu vou dizer não. Necessariamente, muitas pessoas podem até ser formadas, mas
tem um foco real na psicologia? Eu digo isso também, eu vou dizer casos de pessoas que eu acompanhei, de pessoas que estudaram comigo, ou de que eu conheci por meio de indicações, que qual você conhecer a pessoa, você sabe que a pessoa não domina as teorias, não domina a psicologia, não levou o curso dela a sério, mas que nas redes sociais é famosinho, né? Será que essas pessoas então não são vendedores apenas? Essa é a minha hipótese. Temos que tomar cuidado com influenciadores de psicologia, temos que ver o currículo dessas pessoas, temos que procurar na internet onde elas se formaram, procurar relatos de pessoas que foram atendidas, ao invés de simplesmente acreditar que é uma boa pessoa, uma ótima pessoa. Ou você é um psicólogo que quer fazer um curso para se formar, será que essa pessoa é mais qualificada mesmo? Eu digo, sempre procurem acadêmicos, quando você vai comprar um curso, por exemplo, né? E eu acho que muitas dessas pessoas são vendedores apenas. Mesmo que muitos não fizeram uma formação adequada e muitos plagiam e muitos não têm um comprometimento com a própria área, mesmo que tenham se formado nela, né? Então, eu fiz, além disso, além desse alerta inicial, eu fiz nesse vídeo alguma lista de alguns problemas que eu devo chamar atenção para que vocês estejam alertas com esses influenciadores, quando perceber que há algum problema. Primeiro, alguns deles apostam apenas em divulgação e não em informação. Muitos deles vão estar o tempo todo nas redes sociais, mas talvez não estejam se formando, se qualificando, não fizeram uma pós-graduação, não buscam se atualizar. Mas eles vão perder todo o tempo da vida deles com redes sociais, copiando conteúdos, lançando conteúdos para manter engajamento. Esses normalmente vão ter uma postura muito mais de vender coisas. E o que eles vão vender não é nada bom. Eles vão vender ideias convenientes, frases de senso comum, simplificações grosseiras do que é a psicologia. Muitas pessoas, por exemplo, nessa área que é uma área que tem a maior parte dos meus vídeos sobre questões de relacionamentos abusivos, há pessoas coaches que não têm formação psicológica nenhuma, não fez uma graduação, uma pós-graduação, não fez uma especialização, nada, e elas vão vender senso comum ou simplificações grosseiras apenas para vender um curso para vocês. Ou vender uma terapia que não há nenhuma comprovação para vocês. Então eles vão apresentar as coisas muito simples, e porque o que interessa é vender para mais número maior de pessoas. E se você apresenta uma teoria complexa, muitas vezes eu aqui faço vídeos mais longos. Não chega em todo mundo. Vídeos curtos, simplificados chegam. Posts de redes sociais simplificados, textos curtos, chegam, né? Então, alguns não se focam na formação, mas na divulgação. Então é bom estar atento a isso. Segundo, conteúdos corretos e simples, mas há alguns desses influenciadores que apresentam conteúdos que não estão errados. Eles estão corretos, são simples e isso ajuda a divulgar para mais gente. Então isso é importante. Mas você tem que fazer a si própria pergunta. Eles estão fazendo esses conteúdos corretos e simples, mas eles vendem conteúdos também, que também são corretos, mas são muito simples. Será que se você comprar um livro, não é mais em conta? Sei lá, um curso que custa R$300 para você fazer, e um livro sobre o tema custa R$50, R$100, e te dá mais qualificação, ou está até disponível nas redes em PDF. Será que não vale mais a pena você investir seu tempo lendo, né? O conteúdo pode estar correto, mas às vezes pode não valer a pena. E a gente acha que vale até a gente consultar outras fontes. Então, pode ser um conteúdo que está voltado apenas para a venda de cursos, para ganhar mais inscritos, né? E pode acontecer normalmente, um padrão que eu noto nessas pessoas que têm conteúdos corretos, simples, que poderiam ser aprendidos com livros, é que elas se apresentam como mais do que realmente são. Por exemplo, você é formado, tem uma pós-graduação, mas você se apresenta como mais do que você é, um grande especialista, né? Eu não sou o maior especialista nos temas que eu trato aqui no Brasil, né? Porque eu não tenho publicações na área.
Eu pretendo ter, eu pretendo me tornar, isso aqui faz parte de um projeto longo, mas que eu pretendo me tornar. Mas há internacionalmente muitos grandes especialistas, né? Mas há quem se apresente, eu sou o maior especialista. Cuidado com esse auto-enaltecimento, né? Normalmente as pessoas que se buscam muito mais cursos, ganhar inscritos para coisas que eles oferecem como produtos, correm o risco de desandar com um discurso de coaching meio elitista, meio predatório. Em que sentido? Eu vi um post outro dia, um psicólogo também, ele trabalha na área de neurociências, começou na área de neurociência esportiva e começou a falar de outras coisas, de produtividade, e recentemente eu vi que os posts dele estão desandando completamente para um discurso elitista predatório. Um dos posts eu lembro que era algo do tipo, uma frase, não ande com gente medíocre. Aí eu pensei, o que ele está querendo dizer com gente medíocre? Aí ele falou, eu fui ler o que é medíocre para essa pessoa. Não está pensando nos negócios, não está pensando em ganhar dinheiro, não está pensando em sua formação. Peraí, então, e se você for pobre? Você é medíocre? Se você for pobre, você está desempregado, você não tem como investir numa formação. Você é medíocre? Talvez para essa pessoa o fato de eu não priorizar ganhar dinheiro aqui com as redes sociais e se informar porque o que me importa é o conhecimento, eu seja medíocre. Então, não ande com gente medíocre. Ele, basicamente, onde você vai ver, aí no post ele fala também ou foi em outros posts, de que gente desmotivada, não mantenha perto de você gente desmotivada. Então, se seu melhor amigo está passando por uma depressão, você vai fingir que ele não existe? Não vai andar com ele porque ele é uma pessoa desmotivada? Não vai ligar para o fato de ele estar deprimido? Então, há um problema que muitos têm uma formação, tem um conteúdo que até é correto em algumas coisas, só que quando eles ganham a reputação e se veem como maiores do que eles são, eles começam a desandar, falar besteira, falar de coisas que assim, elitistas e que desconsideram o estado emocional de algumas pessoas que passam dificuldades, o estado econômico de pessoas que passam dificuldades. Por quê? Porque eles estão vendendo o curso deles para quem pode pagar, você que está aí deprimido, desempregado, não pode pagar. Então, não andemos com você. Né? Não é intencional isso, mas muitas vezes é o ego, né, que cresce. Digamos, o senso de autoimportância muito elevado. E você simplesmente, eu só ando com pessoas que querem lidar com investimentos, trabalho, futuro. Como você pensar no futuro se sua vida está toda desorganizada no presente? Como estruturar sua vida se você pensar em investimentos, se você não paga suas contas? Então você, por não conseguir isso, porque você está vivendo uma situação, o país está vivendo uma situação ruim, você é medíocre? Não acho que seja. Tá? Isso é um pensamento muito elitista e eu vejo isso em alguns que acendem até com conteúdos corretos, mas uma vez que chegam lá, desandam completamente. As pessoas têm mais preocupações além de investimentos ou pensar só em ganhar dinheiro, porque as pessoas às vezes não conseguem. Né? As pessoas têm problemas, têm dilemas, as pessoas podem ter depressão. Não é todo mundo um bando de ambiciosos. Se esses influenciadores andam com um bando de ambiciosos, eles não devem achar que todo mundo tem os mesmos objetivos que eles na vida. Né? Eu gostaria de ganhar muito dinheiro, mas eu sigo uma carreira que tem limites salariais, né, de funcionalismo público. Então eu não estou focado exatamente nisso, eu tenho outros valores. Talvez para ele eu seria medíocre. E a pergunta que eu faço isso é psicologia? Né? Não importa, para um psicólogo o mais importante não é analisar o contexto e como o processo psicológico da pessoa se liga ao contexto, o que ela acredita se liga ao contexto? Para mim E isso é psicologia. Né? Então só um contexto é bom? Da competitividade, da busca de objetivos financeiros? Não. Há pessoas que vivem outras coisas, objetivos espirituais, por exemplo, se dedicar à religião, se dedicar aos estudos, né? E tudo isso é válido, não é medíocre. Terceiro problema que eu vejo nas redes, né, influenciadores, falsa psicologia. E quando eu digo falsa, é falsa mesmo. É uma psicologia que
não é psicologia, se vende como conteúdo até para psicólogos. Vou ajeitar aqui um pouquinho a luz, que deu uma tremulada ali por causa do fio. Conteúdos que se vendem como psicologia, mas que não são. Inclusive vendendo para psicólogos. Tem uma coisa que me decepciona muito, tem uns desses influenciadores de psicologia que falam, por exemplo, que o formato do corpo indica personalidade, que o formato do seu rosto indica o que você pensa, indica seu comportamento. Se você é gordo, magro, você tem traços psicológicos. Eles chegam a dizer que é possível identificar traços de psicopatia no comportamento, no rosto. Sabe o que é isso? Isso é um tipo de literatura eugênica que foi abandonada no nazismo. Os nazistas acreditavam nisso e antes dos nazistas, por exemplo, aqui no Brasil, em outros países, existiam pessoas que diziam que haviam traços específicos, étnicos e raciais que identificavam a violência nas pessoas. A gente sabe hoje, a psicologia atual sabe que não é isso, que são elementos de formação familiares que modulam a propensão para a violência e não o formato do seu rosto, o formato do seu corpo. Aí eu vejo psicólogos seguindo pessoas que dizem que o formato do rosto e do corpo indica atributos psicológicos e eu penso, nossa, isso aí é quase uma ideologia do nazismo, né? Então é um discurso eugenista. Eugenia é essa ideia de que devemos estimular o discurso eugenista vamos eliminar coisas físicas que indicam problemas para a sociedade, né? Como doenças ou coisas assim. Só que é uma eugenia dizendo assim, ó, eu olho para sua cara, eu sei quem você é, não existe isso é falsa ciência. Eu vejo psicólogos promovendo isso e vendendo curso para outros psicólogos. Para mim, quem acredita nisso deveria ter o diploma cassado. Isso não é fundamentado em nada, né? É uma farsa simplificadora para vender coisas. Não é possível prever traços psicológicos pelo formato do corpo ou formato do rosto. Então isso é charlatanismo, falsa psicologia, né? Então eu acho isso muito grave, né? Até algumas coisas tipo análise corporal às vezes funciona. Isso depende muito do contexto, de uma região do país para outra já não vai funcionar. Se você nasceu no Nordeste, nasceu do sul do país, dizer assim, ele está mentindo porque ele mexeu o olho nessa direção. Não vai funcionar, porque existem diferenças culturais. Eu, que tenho uma formação em ciências sociais, estudei antropologia, entendo essas diferenças culturais, mas cada lugar você demora um tempo até conhecê-las, né? A forma que você mexe o rosto pode indicar coisas. Não é sempre a mesma coisa em todas as culturas. E isso é importante saber, né? Então, isso também seria uma forma de falsa psicologia. O último problema são os psicólogos, que não são psicólogos, na verdade são coaches de produtividade. Tem uma frase célebre, trabalhe enquanto eles dormem. Eles vão dizer, o que você faz entre meia-noite e 5 da manhã? Eu durmo. Ou vão dizer, a depressão é sua culpa. Por que você é relapso? Você é depressivo porque você é relapso. Poxa, tem gente que estuda, trabalha e cuida da família e passa de 8 da manhã até meia-noite ocupado. Essas pessoas são relapsas, né? Então, esses coachings de produtividade, eles dizem passar conhecimentos psicológicos. Alguns são psicólogos, que, assim, para mim, isso não é psicologia, mas que vão falar muito de meritocracia, que se você tiver a vida disciplinada, trabalhar muito, você vai chegar lá. Sim, se trabalhar muito, sua vida melhora, mas qual é o preço psicológico? A gente tem que considerar isso, o preço em termos de adoecimento. A gente não quer uma pessoa tendo um infarto de tanto trabalhar, né? Nós não queremos uma pessoa tendo um surto psicótico, um adoecimento psicológico de tanto trabalhar. Então qual é o preço disso? Um psicólogo tem que ser comprometido com isso também, e não só com a produtividade. Tem métodos para aumentar a produtividade? Tem. Eu usava o método de leitura e pausa que Piaget, um autor da psicologia do desenvolvimento, desenvolveu. Era um jeito de eu ler um pouco, pausar um pouco, ler um pouco, pausar um pouco, para ser mais produtivo, para a minha leitura ser mais fixada pela memória, né?
É um método, existem esses métodos. Só que quando eles falamos de coaching de produtividade, psicologia voltada para produtividade, nem sempre é assim. Muitas vezes ela se volta para dizer que todos somos capazes igualmente de ser super produtivos, de dormir menos e trabalhar mais. Isso é uma loucura, né? Então é importante analisarmos o contexto. Nós somos modelados pelos contextos, somos modelados pelas nossas experiências. Uma pessoa ser disciplinada é mais fácil que a outra porque vive uma família que oferece estrutura para isso. Outra pessoa não. Para uma pessoa ser produtivo faz parte de características da personalidade dela. Para outro é necessário mais tempo, mais descanso para assimilar as coisas ou para ser capaz de trabalhar. São atributos individuais. Um psicólogo tem que saber disso, que os seres humanos não são todos iguais, né? Não mudamos apenas por nossa vontade também. Não basta decidir, hoje eu vou ser super produtivo, hoje eu vou vencer a depressão. Não basta dizer isso. Isso não muda. E se mudasse, psicólogos nem existiriam como clínicos, né? Não é só vontade. Muitas vezes nós temos dificuldades e sabemos que não vão mudar. Tipo, você está depressivo, saia de casa e sorria. Não existe isso, né? Mesma coisa, você é pobre, trabalhe então. É assim, né? Então, não é sempre só a disciplina, pessoas são diferentes. Nada é simples. Quando falamos de psicologia, nós falamos de processos lentos, árduos, de longo prazo de mudança, né? Então é importante chamar atenção para isso. Então, nesse vídeo eu quis chamar atenção para esses 4 pontos, que são 4 pontos importantes para nos atentarmos e fazermos a seleção de que conteúdo nós seguimos. Se esse conteúdo é correto, incorreto, se esse conteúdo traz problemas éticos, se esse conteúdo não tem um aspecto nocivo, para sermos críticos com os conteúdos que seguimos em psicologia. Acho isso importante. Muitas pessoas acabam perdendo dinheiro, perdendo tempo com coisas que na verdade são mentiras, farsas ou até nocivas, né? Isso não significa muitas vezes que todos os influenciadores ou que quem ganha dinheiro na internet está interessado só em se enganar. Não, há bons conteúdos, mas mantenhamos uma crítica para saber que não é a quantidade de seguidores que indica a qualidade. Muitas vezes, pessoas que têm um número médio, um pouco até mais baixo de seguidores, podem ser pessoas que oferecem cursos ou oferecem serviços terapêuticos de ótima qualidade, né? Então, nós devemos estar com isso pendente, né? Saber que não é necessariamente um número que é equivalente à qualidade de um serviço, a qualidade de um conhecimento na área de psicologia.